Olá pessoal, tudo bom? Então no assunto de hoje a gente vai falar um pouco sobre a diferença de cervicalgia e cervobraquialgia. Então, qual é a diferença entre elas? A cervicalgia, normalmente o paciente chega até o nosso consultório relatando dores na cervical, dores de cabeça, né? E dores em região de trapézio e ao redor das escápulas. Na cervobraquialgia, o paciente já chega com esses desconfortos, mas também dores no membro superior, né? Normalmente chega até lá a ponta do dedo. E ele relata também que existe perda de força e falta de sensibilidade naquela região. Mas também a gente precisa diferenciar, né, que a gente tem a síndrome do escaleno. O que é isso? É uma contratura que gera no nosso, né, na região de escaleno, que acaba também irradiando até os dedos. Então a gente tem que saber diferenciar um pouquinho essas estruturas, né? Normalmente não acomete a estrutura, mas o que está ocasionando é aquela contratura. Precisamos levar em consideração que a cervobraquialgia, normalmente ela está ligada, né, a alguma protusão discal da nossa coluna e também alguma hérnia de disco. Mas a gente precisa considerar também que existem fatores emocionais com esse nosso paciente e também questões posturais. Se ele fica muito na frente do computador, se ele, final de semana, por exemplo, ele está mais relaxado, ele fica lá sentado na frente da né, olhando TV, com uma má postura, enfim, mexendo muito tempo no celular. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração na hora da nossa avaliação do paciente. Se ele realmente tem algum formigamento, se ele tem alguma perda de força muscular, né, alguma dor em choque, como eu já falei antes. O paciente refere também, quando ele chega no nosso consultório, além de tudo isso que eu falei, muita enxaqueca. Então a gente precisa fazer uma avaliação completa com esse paciente, analisar todos esses fatores, né? Normalmente quando o paciente ele também chega no nosso consultório, ele vai chegar, se for uma cervobraquialgia, por exemplo, ele vai estar com essa posição, uma posição meio antálgica, né? Meio de proteção, que como ele está sentindo dor do lado direito, ele acaba, né, fazendo um afastamento daquela estrutura e automaticamente ele acaba gerando muita tensão em externo e em escalenos, né? Então a gente precisa fazer uma avaliação muito abrangente com esse paciente. Se for caso de cervobraquialgia, aquela compressão no nervo, né, a gente precisa fazer mobilizações neurais, avaliar qual o nervo está afetando, né, seja mediano, seja o ulnar, enfim, e liberações, né, com esse paciente. Além desse tratamento com o nosso paciente, a gente precisa levar em consideração também que a gente precisa realizar fortalecimento com ele, né? Não adianta a gente só lá fazer as liberações miofasciais, por exemplo, mobilizações neurais, se a gente não tem, não realiza um fortalecimento, né, com esse nosso paciente. Tendo uma coluna mais forte, uma estrutura mais forte, então automaticamente ele vai sentir menos desconforto, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado hoje do nosso assunto e te aguardamos até uma próxima.